ante fraudes nequitia, virtus Tuae majestatis assista, per Christum Domino nostro. Amém. O padre vai cantar Lumen Christi. Aí todo mundo responder Deográfico. Quando responderem Deográfico, se ajoelhem. As 3 vezes que o padre vai cantar. Lumen Christi. Lumen Christi.
Exultet-iam angelica turba celorum, exultent divina mysteria, et protegi regis victoria, tuba insone et salutari. Gaudeat, gaudeat in terros vectatis irradiata fugoribus, et eterni regis splendore illustrata, totius orbis est, totius orbis essentias, anisis et caligine. Leterture de mater ecclesia, tanti luminis adornata fugoribus, et maiis populorum vocibus, exaltabit duces. Qua fronteras tuntes vos, fratres carissimi, aditam ira eius sancti luminis claritatem, una mecum querno Dei omnipotentis, misericordiam invocaste. Ut qui velam eis meritis, intra levitarum numerum, dignatus est aggregare, luminis sui claritate infundeis, cere eius laudem implere per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium suum, qui cum eo vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum, et con spiritu tuo, susum corda, habemus ad Dominum, gratias nagamus Domino Deo nostrum, dignum et justum est. Vere dignum et justum est, invisibilem Deum Patre omnipotentem, Filium eius unigenitum, Dominum nostrum Iesum Christum, Santa cordis sacramentis affectus, et pacis ministerio personalis, qui pro nobis eterno Patris,
ad debitum solvi, et veteris fiaculi calcionem, pio cruore detersi. Exunt in festa Pascalia, in quibus veros ille agnus obtigitur, cuius sanguine postes fidelium consecrantur. Ec noctes, in qua primum Patres nostros filios Israel, eductus de Egypto, mare rubrum, sico vestigio transire fecisti. Ecigitur noctes, que peccatorum tenebras, columine illuminatione purgabit. Ec noctes, que ogiem per universum mundum in Christo credentes, avisi seculi et caligine peccatorum segregatus, Regi di gratiae, sociat sanctitatis. Ec noctes, in qua destructis incuris mortis, Christus abiferis victora centi. Nicio veni nobis nasci profuit, nisi redimi profuit sed. O miracita nos, tue pietatis ignatium. O inestimabilis dilexio caritatis, ut servum redimere stilium tradidisti. O certe necessarium ad peccatum, quali Christi morte delectum est. O felix tu
sancte paces, incensio et sacrificium de spiritum, quasi divina criterio obratione solemni, per ministrorum manus Deo peribus napum, sacra sancta, Egite credia. Sed iam columne eius preconia anonimus, cum in honorem Dei utilas dignis attendi. Qui licet instinti divisus in partes, ut vitam eum luminis desis mesta non nobis. Alitur reliquantibus seris, quasi substantium precios eius lampagis, apis mate ductis. O vere beata nos, quae expoliavit Egyptios, citavit Hebreus. Nocti qua terrenis celestias, humani divina iubuntur. Oremus ergo te Domine, ut cereus iste in honorem Tui nominis consecratus, ad in occitis uius caliginem destruendam, in deficient perseveres. Et in odorem suavitatis accepitus, supernis luminaribus liceatus. Lamas eius, Lucifer matutinus invenia. Ille quam Lucifer, qui nascit occasium, ille qui egressus ab interis, humano generis serenus illuxis. Precamur ergo te Domine, ut in nos fabulos tuos omneque clerum, et devotissimum populum, una convertissimo Papa nostro Francisco, et antiquite nostro Ferdinando, qui ette temporum concessa, inis Pascalibus gaudis, assidua protectione reggere, gubernare et conservare digneris.
ineffabili pietatis et misericordiae Tue munere, dirige cogitationes eorum ad justitiam et pacem, ut determina operositate, ad celestium patriam perveniat, omni populo tuum. Per eum Deum Domini nostrum Iesum Christum, Deum tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Agora são as leituras Sagradas Escrituras. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era, porém, informe e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, e Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita.
Viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. A luz chamou dia, e as trevas noite. Da tarde e da manhã se fez o primeiro dia. Disse também Deus: faça-se o firmamento no meio das águas, para separar uma das outras. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam acima do firmamento. E assim se fez. Ao firmamento chamou Deus céu, e da tarde e da manhã se fez o segundo dia. Disse Deus ainda: juntem-se em um lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento árido. E assim se fez. E Deus chamou ao elemento árido terra, e ao conjunto das águas deu o nome de mar. E viu Deus que era bom tudo quanto havia feito. E disse: produza a terra erva verde, que dê semente, e árvores frutíferas, que deem frutos conforme a sua espécie, e contenham dentro de si a sua semente, para se reproduzir sobre a terra. Assim se fez. A terra produziu erva verde, que dá semente segundo a sua espécie, e árvores que dão fruto, contendo cada uma delas a sua semente própria, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E da tarde e da manhã se fez o terceiro dia. Disse então Deus: façam-se os luminares no firmamento do céu, para distinguir o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcarem os tempos, as estações, os dias e os anos. E brilhem no firmamento do céu e iluminem a terra. E assim se fez. Formou Deus 2 grandes luminares, o maior para presidir ao dia e o menor para presidir à noite. E fez também as estrelas, colocando-as no firmamento do céu, para que resplandecessem sobre a terra, presidissem ao dia e à noite, e separassem a luz das trevas. E viu Deus que isto era bom. E da manhã e da tarde se fez o quarto dia. Disse também Deus: produzam as águas animais vivos que nadem nas águas, e aves que voem sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Criou então Deus os grandes peixes e todos os animais que vivem e se movem, produzidos pelas águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo a sua espécie. E Deus viu que tudo isso era bom, e abençoou a tudo, dizendo: crescei e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e multipliquem-se as aves sobre a terra. E da tarde e da manhã se fez o quinto dia. E Deus continuou: produza a terra animais vivos, em cada gênero, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim se fez. E criou Deus os animais selvagens da terra, cada um segundo a sua espécie, e todos os animais domésticos. E todos
os répteis terrestres, segundo a sua espécie. E viu Deus que tudo isso era bom, e por fim disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Domine ele os peixes do mar, as aves do céu, os animais selvagens e toda a terra, e todo réptil que se move sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. Ele o criou à imagem de Deus. E criou-os homem e mulher. Então Deus os abençoou e lhes disse: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus acrescentou: eis que vos dei todas as ervas que produzem sementes sobre a terra, e todas as árvores que dão sementes de sua espécie, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os animais vivos que se movem sobre a terra, e têm um sopro de vida, a fim de que se possam alimentar. E assim se fez. E Deus viu todas as coisas que tinha feito, e viu que todas eram boas. E da tarde e da manhã se fez o sexto dia. Ficaram, pois, acabados o céu e a terra, e todos os seus ornatos. E completou Deus no sétimo dia as obras que havia feito, e descansou no sétimo dia de toda a sua obra que havia concluído. Oremos, pregamos genua. Ó Deus, que de modo admirável criaste o homem, e ainda mais admiravelmente o resgataste, concede, nós te suplicamos, a graça de resistirmos aos atrativos do pecado, na força do Espírito, a fim de merecermos alcançar as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Segunda leitura. Naqueles dias, chegada a vigília da manhã, vendo o Senhor a coluna de fogo e de nuvem sobre o acampamento dos egípcios, destroçou-lhes o exército, despedaçou-lhes as rodas dos carros, e eles foram arrojados ao fundo do mar. Disseram então os egípcios: fujamos dos israelitas, porque o Senhor peleja por eles contra nós. E disse Deus a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, e sobre os carros e a sua cavalaria. E havendo Moisés estendido a mão sobre o mar, voltou ao amanhecer a água ao lugar que ocupava. Quando os egípcios fugiram, encontraram-se com as águas, e o Senhor os envolveu no meio das ondas. Tornaram-se a juntar as águas, e cobriram os carros e a cavalaria de todo o exército de Faraó, que, perseguindo os israelitas, haviam entrado no mar. E nenhum dos egípcios escapou. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar, servindo-lhes as águas como de muro, à direita e à esquerda. Assim livrou o Senhor naquele dia a Israel das mãos dos egípcios. E os israelitas viram os egípcios mortos na praia do mar, e o castigo que a mão poderosa do Senhor havia executado contra eles. O povo temeu, pois, ao Senhor, e nele acreditou, assim como em Moisés, seu servo. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantemos ao Senhor, porque gloriosamente manifestou o seu poder.
precipitando no mar o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é o meu auxílio e a minha proteção para me salvar. Ele é o meu Deus, eu o glorificarei. É o Deus de meu Pai e eu o exaltarei. O Senhor é quem vence as guerras, seu nome é o Senhor. Oremos, pregamos Genoa. Ó Deus, que em nossos dias renovas as tuas antigas maravilhas, operando a salvação das nações pela água da regeneração, o que pela força de tua destra fizeste para livrar o teu povo da perseguição dos egípcios. Concede que todos os povos do mundo se tornem filhos de Abraão e participem da dignidade do povo de Israel. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Naquele dia, o germe do Senhor será magnífico e glorioso, e o fruto da terra exaltado com honra. E os que houverem sido salvos da ruína de Israel se regozijarão. Então todos os que ficarem em Sião e morarem em Jerusalém serão chamados santos. Todos os que em Jerusalém estão inscritos no livro da vida. Isso se realizará quando o Senhor houver purificado as filhas de Sião e lavado Jerusalém do sangue puro que está no seio dela, com espírito de justiça e espírito de ardor. E criará o Senhor sobre toda a extensão do monte de Sião, e onde tenha sido invocado, uma nuvem obscura durante o dia, e de noite fumo e uma chama de fogo, resplandecente. Porque ele protegerá especialmente tudo o que é glorioso. E o seu tabernáculo nos defenderá com a sua sombra contra o calor do dia, e nos dará refúgio e segurança contra a violência dos ventos e da chuva. Meu amado possui uma vinha e um outeiro fertilíssimo, e de muro a cercou, e um fosso lhe cavou em roda. Plantou videira de soreque, e construiu em seu centro uma torre. Fez também ali um lagar, pois a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Oremos, lectamos Genoa. Ó Deus, que pela boca de teus santos profetas manifestaste a todos os fiéis de tua igreja, que és tu quem por toda a extensão de teu império semeia a boa semente e cultiva as plantas escolhidas. Concede aos teus povos, que tu mesmo designaste com os nomes de vinha e de mestre, que arrancados os espinhos e silvas do campo de seu coração, se tornem capazes de produzir abundantes frutos. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quarta leitura. Naqueles dias, escreveu Moisés um cântico e o ensinou aos filhos de Israel. E o Senhor ordenou a Josué, filho de Num, dizendo-lhe: anima-te e fortalece-te, porque farás entrar os filhos de Israel na terra que lhes prometi, e eu estarei contigo. Logo que Moisés acabou de escrever as palavras dessa lei num livro, ordenou aos levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo-lhes: tomai este livro e colocai-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que esteja ali por testemunho contra vós. Porque eu conheço a vossa obstinação e a vossa duríssima cerviz. Enquanto vivi e andei convosco, sempre haveis disputado contra o Senhor. Que não fareis mais depois de minha morte? Reuni diante de mim todos os anciãos de vossas tribos, assim como os doutores,
e em sua presença direi essas palavras, e invocarei contra eles o céu e a terra, porque eu sei que depois de minha morte procedereis iniquamente, e não tardareis a afastar-vos do caminho que vos tracei. E no fim dos tempos vos hão de assaltar muitos males, quando houverdes pecado na presença do Senhor, irritando com as obras de vossas mãos. Pronunciou então Moisés, diante de toda a multidão dos filhos de Israel, que o ouviam, as palavras deste cântico, e o recitou até o fim. Céu, escutai o que eu disse, o que eu disser. Ouça a terra as palavras de minha boca. Minhas palavras sejam ansiosamente esperadas como chuva para os campos, e penetre nos corações como o orvalho na terra, como a neblina sobre a relva, e como a neve sobre a erva, porque invoco o nome do Senhor. Glorificai o nosso Deus, pois as obras de Deus são perfeitas, e justos são todos os seus caminhos. Deus é fiel, e nele não há injustiça. O Senhor é justo e santo. Oremos, pregamos Genoa. Ó Deus, que és a grandeza dos humildes e a força dos justos, e quiseste instruir-nos com o sagrado cântico de teu santo servo Moisés, a fim de que essa repetição da lei servisse também para a nossa direção, manifesta o teu poder sobre todas as nações justificadas, e dá-lhes uma santa alegria que dissipe o terror, a fim de que, apagadas todas as suas culpas, o castigo anunciado por tua misericórdia se torne meio de salvação. Por nosso Jesus Cristo. Amém. O padre vai cantar a primeira parte das ladainhas. Todos devem responder. Logo depois teria a bênção da água batismal, mas só o pároco é que pode fazer essa bênção. Então, como eu não sou pároco, eu não faço. Mas as promessas do santo batismo, vamos fazer logo depois. Depois a segunda parte da ladainha e depois a Santa Missa. Yeah.
Omnes sancti apostoli et evangelistae, omnes sancti discipuli Domini, Sancte Stephane,
Vamos fazer agora a renovação das promessas do batismo. Caríssimos irmãos, recordando com amor a morte e a sepultura de nosso Senhor Jesus Cristo, vigia esta noite a Santa Mãe Igreja e, cheia de alegria, celebra a gloriosa ressurreição do mesmo. Pelo batismo, porém, conforme ensina o apóstolo, fomos com Cristo sepultados na morte. E assim como Cristo ressuscitou dos mortos, é preciso que andemos numa vida nova, sabendo que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para não mais servirmos ao pecado. Consideremo-nos, portanto, mortos para o pecado, vivos, porém, para Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, irmãos caríssimos, terminados os exercícios da Quaresma, renovemos todos as santas promessas do batismo, pelas quais outrora renunciamos a Satanás e suas obras, e também ao mundo inimigo de Deus, prometendo fielmente servi-lo na Santa Igreja Católica. Portanto, renunciais a Satanás e a todas as suas obras e a todas as suas vaidades. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor, que nasceu e padeceu? Credes também no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Então agora, todos juntos, invoquemos a Deus, assim como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a rezar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E que o Deus onipotente, Pai de nosso Jesus Cristo, que nos regenerou pela água e pelo Espírito Santo, dando-nos a remissão dos pecados, guarde-nos Ele próprio pela sua graça, em Jesus Cristo, Senhor nosso, para a vida eterna. Amém. Agora a segunda parte das ladainhas, depois da Santa Missa. Propicius est tu,
Vou aspergir um pouco, eu esqueci.